Olá, pessoal! Voltamos aqui nessa série de vídeos que explora um pouco o universo desse sistema de endomembranas das células eucarióticas e hoje o nosso objetivo é falar sobre duas organelas. Duas organelas membranosas, obviamente, né? E que uma delas que tem uma relação direta com o complexo de Golgi, visto que ela é resultado da atuação de secreção a secreção constitutiva dessa organela, e a outra que tem uma divergência em relação à literatura, mas acredita-se que ela seja uma vesícula secretada pelo próprio retículo endoplasmático e que tem uma atuação no nosso corpo. Tá? A primeira dessas organelas, então, que tem uma relação com o complexo de Golgi, sendo oriunda da secreção desse órgão, né, celular, ou são os chamados lisossomos. Tá? Os lisossomos, eles são vesículas endocíticas, né? Então, geralmente tem essa forma arredondada, são pequenos saquinhos membranosos que apresentam no seu interior uma gama bastante variada de enzimas com função hidrolítica, com função de degradar, né, de oxidar moléculas. E o objetivo aqui, então, está associado a uma das funções celulares, que é a digestão celular. Tá? Os lisossomos, ou digestão intracelular. Os lisossomos, eles apresentam características morfológicas e dimensão muito variada. A dimensão dele é dependente da relação que ele tem com o objeto a ser ou não digerido, tá? E também na variedade e quantidade das enzimas. Eles ocupam em torno de 5% do volume da célula e também estão presentes em todas as células animais, com exceção das hemácias, tá? Das enzimas que estão já presentes e se sabe dentro dos lisossomos, são em torno de 50 tipos diferentes. Nós temos, então, nucleases, proteases, glicosidases, lipases, fosfatases, fosfolipases e assim por diante, tá? Como é que eles são formados? Os lisossomos são formados, então, a partir da secreção na face trans do complexo de Golgi. Eles são produzidos de forma constitutiva e a função deles é, então, atuar na digestão, na degradação intracelular. O que, né, a primeira questão é que como eles podem atuar na degradação de qualquer coisa, por isso a gente tem uma diversidade de enzimas no seu interior. Tá? Então, desde nucleases que estão associadas à degradação de DNA e RNA, como também as fosfatases, até colagenases que estão associadas com por exemplo, a degradação de ésteres sulfatados, como os que a gente encontra no colágeno. Tá? Pode ser encontrado também fosfolipases, hidrolases de uma maneira geral. Tá? E outra coisa importante, tá, é que se entenda que os lisossomos, eles necessitam para que essas enzimas se tornem, quando eles são liberados, essas enzimas obrigatoriamente estão sobre a sua forma inativa, tá? Visto isso é até uma forma, literalmente, de proteger o ambiente celular. Vai que alguma coisa faça esses lisossomos romperem e liberarem no ambiente intracelular essas enzimas. Isso não poderia acontecer. Então, por causa disso, as enzimas dos lisossomos somente se tornam ativas em pH ácido. Tá? Então, tem que haver uma alteração no pH, no interior do lisossomo, para que você tenha a ativação dessas enzimas. E quando isso acontece? Quando você tem um estímulo da própria célula. Por exemplo, durante a fagocitose, você vai ter, a célula entende que ela obrigatoriamente precisa digerir esses micro-organismos fagocitados, tá? Então, nesse caso, eu preciso que tenha digestão. Então, você vai ter um processo que é a troca desse pH
tá? Que normalmente está um pH em torno de 5, para que ele possa, então, atuar no processo digestório, tá? Quando não está nesse pH, né, o pH de citosol é 7,2. Então, quando essas enzimas entram, por exemplo, em 7,2, elas não se tornam ativas. O que permite essa alteração no pH lisossomal? A grande quantidade de proteínas do tipo bombas de H+, são as chamadas bombas de hidrogênio. Essas proteínas estão presentes, então, na membrana dos lisossomos, tá? E isso permite, então, que em situações especiais, H+, sejam jogados, né, contra até o gradiente de concentração para o interior dos lisossomos, ativando todas essas hidrolases, tá? Bem, a ativação dessas enzimas permite, então, um processo de digestão mais variado possível, de diferentes grupos de moléculas como um todo, tá? Bem, aqui nessa fotinha a gente visualiza células do túbulo renal, tá? Que também apresentam a capacidade de fazer fagocitose de algumas moléculas que podem ser, inclusive, interiorizadas, tá? A mudança do pH nos lisossomos, então, é essencial para o funcionamento das enzimas, tá? Então, o que faz com que haja essa mudança no pH, já que os lisossomos eles estão constantemente sendo produzidos? Bem, essas vesículas elas têm que se associar, tá, aos endossomos que são produzidos pela célula, para que aí sim você tenha ativação dessas enzimas. Como é que são criados esses endossomos? Os endossomos são vesículas contendo um conteúdo a ser digerido. Tá? E a célula produz esses endossomos basicamente utilizando esses 3 mecanismos: a heterofagia, a autofagia e a autólise. Tá? A heterofagia nada mais do que um processo onde a célula faz a digestão de substâncias estranhas a ela, tá? Que é o que acontece, por exemplo, nos nossos glóbulos brancos. Quando uma bactéria é fagocitada, ou durante a fagocitose de uma maneira geral. Tudo que é fagocitado, a fagocitose é um exemplo de heterofagia, ou a pinocitose também é um exemplo de heterofagia, tá? Então, esses endossomos de coisas externas, né, são produzidos, e notem aqui, a partir do momento que isso acontece, você vai ter a associação, então, dessas, que é o que está mostrando aqui nesse slide, inclusive, desse endossomo aos lisossomos, e isso, então, altera o perfil de transporte de H+, ativando as enzimas e fazendo com que haja o processo de digestão. Tá? Alguns autores, inclusive, falam que o termo lisossomo é um termo que está associado a esse momento onde está acontecendo a digestão, tá? E que quando as vesículas estão sendo liberadas, elas não poderiam ser chamadas de lisossomos. Então, eu quero chamar a atenção quanto a isso, porque dependendo do livro, vocês vão entender que lisossomos é só esse momento, né, esse endossomo associado ao momento da digestão intracelular, tá? Outro processo, outro mecanismo para a formação de endossomos é a autofagia. A autofagia, ela está demonstrada aqui, ó. Na autofagia, você vai ter a célula englobando com partes da membrana, geralmente membranas do próprio retículo endoplasmático, organelas citoplasmáticas que por algum motivo não estão sendo ou não precisam mais ser utilizadas. Quando é que a célula faz autofagia? Ela come a si mesma, né? Esse é o que significa. Quando ela entra numa situação, por exemplo, de apoptose. Na apoptose, você tem o processo de autofagia sendo estimulado. Ou numa
uma situação de estresse extremo, de jejum extremo celular, que pode provocar isso também. Então, a célula pega organelas que ela não está usando tanto, muitas vezes, às vezes as próprias mitocôndrias, forma esse pacotinho e aí se liga aos lisossomos para que aconteça a digestão. Então, com isso, se consegue os nutrientes necessários, as moléculas, para lidar com esse momento, que é um momento, por exemplo, de jejum extremo, tá? Esse é um processo que a gente chama de autofagia, tá? Ele é muito, na questão apoptótica, né? É muito importante no desenvolvimento como um todo, desenvolvimento embrionário como um todo. Tá? Aqui a gente visualiza, né, alguns lisossomos contendo as enzimas digestivas e aqui alguns lisossomos já mostrando, né, as estruturas materiais parcialmente digeridos. Isso é passível de observar em microscopia, principalmente em microscopia eletrônica, tá? E o último mecanismo que é utilizado para a formação de endossomos pela célula é o que a gente chama de autólise, tá? Na autólise, a célula ela entra, ela libera o conteúdo, na verdade, das enzimas. Isso alguma coisa provoca a liberação num ambiente que é um ambiente ácido. A autólise, ela é grande responsável pela formação do que a gente chama de necrose, tá? Na necrose, a gente tem uma autólise que a gente chama de autólise negativa. O que acontece? Para quem não sabe, a necrose é um tipo de morte celular que é contrária à apoptose. Na apoptose, você tem uma morte programada. Na necrose, você não tem isso. O que vai? Alguma coisa estimula a ruptura de células, primeiro. E a ruptura das células causa ou inicia um processo inflamatório. Então, toda necrose está associada a um processo inflamatório. A inflamação já é uma determinante para a alteração de pH do meio. Então, quando as células rompem, o pH alterado no meio vai fazer também uma ativação dessas enzimas, permitindo que essas enzimas ajam nas células do tecido como um todo. Então, isso causa o que a gente chama de necrose, tá? A necrose, ela é observada, por exemplo, em situações de machucados ou em situações não necessariamente visíveis, né? Mas de degradação de algumas estruturas, como, por exemplo, cartilagens, que permitem a formação de artrose ou artrite, tá? Que é algo importante. Tá? A autólise também é passível de ser observada em doenças como essas que estão colocadas nesse slide, a silicose e a asbestose. As duas doenças são doenças pulmonares, tá? E são associadas à autólise. E no caso da silicose, você tem uma pneumoconiose, tá? Que é causada normalmente pela inalação de partículas de sílica. A sílica, que é um cristal, né? A sílica cristalina, ela acaba sendo endocitada, então fagocitada, e geralmente por ter várias pontas, rompe essa célula. Esse lisossomo, ele tinha sido ativado, então as enzimas estão ativas, tá? E esse processo, então, acaba, essa célula, esses lisossomos ativos rompidos, mata a célula, mata as células próximas a esses tecidos, leva a um processo inflamatório, tá? E depois, se controlado normalmente, né? A cicatrização acaba levando à formação de nódulos ou lesões no pulmão, tá? Que podem, inclusive, levar à morte. Tá? Já no caso da asbestose, você também tem uma doença pulmonar, só que ela é causada pela inalação, de pó de amianto. O amianto, eu sempre brinco, né? Também conhecido como asbesto. O amianto era um material que era utilizado muito antigamente para construção de telhas, para construção de caixas d'água. E quem gosta de assistir Irmãos à Obra, né? Eu adoro. Então, eu sempre brinco lá nos Estados Unidos, ele é um carcinogênico
tremendo, ele é mutagênico, foi descoberto isso ao longo do tempo. E quando eles descobrem uma casa que tem amianto, vem toda uma equipe, toda, né, cheia de EPIs, né, de equipamentos de proteção, para conseguir eliminar o amianto das casas, porque exatamente ele é um pó que é muito facilmente inalado e que causa um processo inflamatório muito grande. Tá? E geralmente a cicatrização, né? Esse tecido cicatricial nos pulmões acaba dificultando todo o processo respiratório. Tá? Então, de novo, o asbesto ele é endocitado por heterofagia, né? No caso, fagocitose. Provavelmente você tem ativação dessas enzimas e alguma coisa provoca a ruptura desses lisossomos no interior celular, tá? Isso elimina as células ao lado, causando a doença como um todo, certo? Então, sobre os lisossomos, é basicamente isso. Certo? Entretanto, nós temos, como eu falei anteriormente, uma outra vesícula que nós vamos ainda falar nessa aula. Essas vesículas são os chamados peroxissomos. Os peroxissomos, eles são encontrados em todas as células eucarióticas também. E eles são especializados em reações oxidativas. Tá? Eles têm, embora eles tenham em todas as células, tem algumas células no nosso corpo que apresentam uma concentração ampliada de peroxissomos, que é o fígado e os rins, tá? Nesses, nos hepatócitos e nas células renais, nós temos bastante. Eles têm similaridade em relação aos aspectos físicos com os lisossomos. Entretanto, eles geralmente são muito maiores do que os lisossomos, tá? Bem maiores do que eles. E as similaridades basicamente param por aí. Tá? Por quê? A similaridade é porque eles têm essa aparência de uma vesícula e tem dentro delas enzimas. Só que é isso. Eles são maiores em tamanho e as enzimas que estão presentes neles são para ativar essas reações oxidativas, enquanto lá é para degradar, são normalmente hidrolases, né? Acredita-se também que os peroxissomos eles não sejam vesículas do complexo de Golgi, eles sejam formados por brotamento do retículo endoplasmático liso. E muitos deles podem fazer uma autorreplicação. Na verdade, eles podem se não é que eles se não é que eles se reproduzem, mas eles, como é que a gente chama? Se separam, eles se fundem, fusão com união. Eles se autoduplicam, né? Eles fazem esse processo de separação, tá? Faltou o termo agora. Bem, essas reações oxidativas muitas vezes estão associadas ao processo de detoxificação, tá? Como é o caso, por exemplo, lá no fígado, são os peroxissomos que são os responsáveis pela detoxificação do álcool, tá? Então, mas professora, a senhora não falou que a detoxificação é uma função do retículo endoplasmático liso? Sim, falei. Por isso, inclusive, que alguns autores acreditam que algumas enzimas, né, sejam liberadas para auxiliar nesse processo de detoxificação. Então, continua tendo detoxificação pelas P450 lá no interior do retículo, mas algumas precisam sofrer o que eles chamam de peroxioxidação, tá? E o álcool é uma delas. Então, ele é transformado com a presença dessas enzimas em acetaldeído, tá? E pode ser posteriormente, então, ser liberado, tá? Então, aqui está mostrando um pouquinho como os peroxissomos se originam, como moléculas precursoras do retículo endoplasmático liso, tá? As proteínas que estão presentes neles podem ser importadas a partir do próprio citosol, então são produzidas no interior do citosol, lá por polissomos, e está escrito o endereçamento, somos proteínas de peroxissomos. Tá? Essas vesículas precursoras elas podem se fundir uma com as outras, importando proteínas adicionais, se tornando o que eles chamam de peroxissomos maduros. O termo que a gente tem aí é fissão, é fusão e fissão, tá? Agora tá aqui.
tá? Então, eles podem fazer fissão e liberar, ou fusão e fazer aumento. Então, nós temos enzimas diferentes nos peroxissomos, tá? Basicamente, nós temos os peroxissomos e as mitocôndrias, os locais onde nós mais temos a necessidade da presença do oxigênio, tá? Os peroxissomos, acredita-se inclusive que elas sejam um vestígio de uma organela ancestral que estava associada a metabolismo exclusivo de oxigênio. Tá? E que depois esse processo, né, de utilizar o oxigênio tenha começado a ser desenvolvido pelas mitocôndrias, que eram outras, foram células por simbiose, lembram? E que elas foram muito mais eficientes. Então, ficou para o peroxissomo poucas coisas, né? Associadas à oxidação, sim, mas a maior parte, principalmente na produção de energia, acabou ficando com as mitocôndrias mesmo. Tá? Então, os peroxissomos eles podem ter servido, num primeiro momento, para reduzir a concentração de oxigênio intracelular, tá? E, posteriormente, isso passou para as mitocôndrias. No caso dos peroxissomos, especificamente, o que nós temos de enzimas oxidantes, né? O conteúdo, ele varia muito de uma célula para outra, tá? Então, depende da ação celular, nós temos uma coisa ou outra. O que nós temos? Enzimas, primeiro, que podem fazer a degradação de gordura, fazer o que a gente chama de beta-oxidação. A beta-oxidação, ela é importante porque produz moléculas que estão associadas e podem ser utilizadas como reserva energética pelas mitocôndrias, tá? Também pode ter aqui nos peroxissomos a degradação de aminoácidos, tá? E nós temos muitos peroxissomos, inclusive por isso eles receberam esse nome, né? Que tem enzimas que a gente chama de peroxidases, da qual faz parte a catalase. A catalase é uma enzima, uma peroxidase, que converte o peróxido de hidrogênio, que é a água oxigenada, em água e gás carbônico, tá? A peroxidase, chamada catalase, ela é importantíssima em todas as células, visto que o peróxido de hidrogênio ele é um produto do metabolismo da mitocôndria, da respiração celular. E o peróxido de hidrogênio é altamente tóxico nas nossas células. Então, logo que ele é produzido, ele obrigatoriamente precisa ser biotransformado, tá? Para água e gás oxigênio, para que não traga problemas celulares, tá? E existe também a urato-oxidase, que é uma outra enzima, e a deaminoxidase, que estão associadas ao processo de detoxificação. A urato-oxidase está associada ao próprio ciclo lá do ciclo da ureia. A gente vai falar um pouco sobre ela também, tá? Então, quais as funções do nosso lisossomo, tá? A principal função é associada à presença da catalase, que é uma peroxidase, por isso o nome, né? Que é a detoxificação. Tá? Então, eu faço uma molécula tóxica se tornar moléculas que não são tóxicas, ou pego uma molécula tóxica, como é o etanol, o álcool, e converto ela em molécula que é passível de ser liberada, ela fica mais solúvel, né? E pode ser, então, ser liberada com maior propriedade. Além do álcool, outras substâncias que são utilizadas, que são detoxificadas por enzimas peroxissomiais, são os fenóis, ácido fórmico, formaldeído, tá? Eles participam dessas reações aí. Em relação à beta-oxidação, é importante que a gente entenda que é um processo de quebra de ácidos graxos.
esse processo de beta-oxidação também é desenvolvido por mitocôndrias. Só que qual é a diferença? Os ácidos graxos que são quebrados, que são degradados nos peroxissomos, são ácidos graxos de cadeia longas e muito longas e também de cadeias poliinsaturadas, tá? As enzimas presentes nas mitocôndrias não conseguem degradar esses ácidos graxos. As mitocôndrias degradam ou fazem beta-oxidação de ácidos graxos de cadeia curta e de cadeia saturada, tá? Independente de qual é o ácido graxo, né, no caso, você vai ter nos processos de beta-oxidação a conversão de ácidos graxos em acetilcoenzima A, que, como vocês sabem, é um componente primário para o ciclo de Krebs, para desenvolver o que faz parte do processo de respiração celular, que tem como principal função a produção de energia, tá? Os peroxissomos, ou a incapacidade de ação das enzimas peroxissomiais, ela pode desenvolver uma série de doenças. Tá? Uma das doenças, que inclusive virou filme, é a chamada adrenoleucodistrofia, ou ADL. Ela é uma doença que foi explorada nesse filme chamado Óleo de Lorenzo, que conta a história de como foi feito, ou de como se chegou ao primeiro tratamento utilizado para essa doença. Tá? É um filme antigo da década de 80 que vale super a pena ver quem ainda não viu. Tá? Conta a história de um casal que não tinha nenhuma relação com a saúde, digamos, não trabalhavam com isso e que tiveram um filho que foi diagnosticado com um ADL. E junto com esse diagnóstico veio, olha, o teu filho tem uma doença genética, uma doença que é neurodegenerativa, progressiva, ele vai morrer e não tem nada que se faça para evitar isso. Esse casal não aceitou esse veredicto, tá? E foi atrás e começou a estudar e chegou então à conclusão do que poderia estar ocasionando o sintoma principal da doença, que é uma desmielinização dos axônios. Então, os axônios eles vão perdendo ao longo do tempo a mielina, que é essencial para a manutenção do metabolismo associado a transmissão de impulso, né? A velocidade do impulso, ele é diretamente relacionado à capacidade ou à mielinização. Então, quando eles descobriram que a gordura que está presente nessa bainha de mielina, ela é feita a partir de beta-oxidação nos ácidos graxos, ou seja, ela é feita a partir de ácidos graxos de cadeia longa e muito longa e poliinsaturados, e que a ausência da capacidade dos peroxissomos de degradar esses ácidos graxos impede que eles, então, façam esse resultado da degradação pudesse ser a base para a formação da bainha de mielina. A ADL é uma doença recessiva ligada ao sexo, então ela é transmitida geralmente de mãe para os filhos, né? É mais comum em meninos do que em meninas, tá? Para ter em meninas é necessário que o pai seja acometido e a mãe. Só que até a organização do chamado óleo de Lorenzo, que foi o primeiro tratamento, né, não se conhecia tratamento, então as pessoas morriam muito novas, assim, nem chegavam, obviamente, à reprodução. Isso acontece principalmente lá no cérebro, na desmielinização, e na suprarrenal também, essa ausência de ácidos graxos de cadeia longa, ou incapacidade de metabolizá-lo é bastante sentida, porque é esses ácidos graxos que são utilizados nas suprarrenais como base para a produção do colesterol e também para a produção de seus hormônios, tá? Então, tem todo outras alterações que acabam culminando numa morte precoce. Então, quando eles descobriram isso e viram que, na verdade, o que se via que era a não desmielinização era provocado pela incapacidade de as células receberem os produtos da oxidação de ácidos graxos de cadeia longa e muito longa, ou poliinsaturados,
O que é o óleo de Lorenzo? O óleo de Lorenzo é um óleo que contém o produto da oxidação desses ácidos graxos. Então, as crianças com a ADL e o Lorenzo, que era o filho desse casal, né? Ele acabou recebendo, né? O que é essencial, os frutos, né, advindos do que é essencial na ciência, que é a curiosidade e a não aceitação dos veredictos, né? Então, com isso, a ADL atualmente é tratada utilizando uma modificação na dieta, eliminando da dieta qualquer coisa que tenha ácidos graxos poliinsaturados de cadeia longa e muito longa, e adicionando à dieta esses produtos dessa oxidação, que é quando deveria acontecer em célula e que agora vem via dieta, via um óleo, tá? Simplesmente tomar. Tá? Então, isso diminui bastante os efeitos, não sara, não cura, né? Porque é uma doença, a princípio, genética, tá? Atualmente também está se testando alterações, né? Como utilizando a biologia molecular, né? As técnicas de biotecnologia, tá? Para tentar terapia gênica, né? Para tentar fazer com que essas pessoas adquiram de outra forma a capacidade de peroxidação desses ácidos, tá? Então, pessoal, é isso, tá? Que eu queria chamar a atenção. Duas moléculas também, né? Agora endocíticas, né? Essas redondas chamadas de somos, né? Uma associada a esse sistema de canais, ao sistema de endomembranas, e outra pelo retículo liso, a princípio acredita-se mais do que pelo próprio complexo de Golgi, que estão presentes no citoplasma das nossas células. É importante lembrar que essas vesículas, elas são liberadas e normalmente migram no citoplasma a partir dos trilhos de microtúbulos, tá, gente? Então, não esqueçam disso. Além dos peroxissomos, dos lisossomos, nós temos outros somos, tá? Que estão presentes nas nossas células com funções específicas, normalmente contendo moléculas que são transportadas de um lugar para o outro, tá? Então, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Qualquer dúvida, por favor, coloquem nos comentários ou, se vocês forem meus alunos, vocês podem também entrar em contato pelo EVA, tá bom? Um grande abraço e até a próxima!